A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estou aqui mais uma vez, irmão, para falar do amor de Deus sobre as nossas vidas. Da palavra do nosso Senhor. Lá no livro de Mateus, no capítulo de número 15, no versículo de número 29 ao 39, que vai falar a segunda multiplicação dos pães e peixes. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te pedir, Senhor, revelação do céu sobre a Tua palavra, que o Senhor conduza esse trabalho, Senhor, para que possamos, Senhor, estar recebendo a Tua semente, em nome de Jesus, amém. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá, e veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros. Muitos e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Irmão, quando Jesus passando do mar da Galileia, ele foi até o monte. Lá ele se assentou e o povo veio estar com ele. Aquele povo vinha os coxos, os aleijados, os cegos e muitos doentes, e outros também que buscava a palavra de Deus. E quando Jesus estava naquele lugar, ele pregava a palavra de Deus. E aqueles que ouviam a palavra, sarava, curava. E a palavra bem clara vai dizer que eles os sarou. Quer dizer, eles os sarou com a sua fé. A fé de receber a palavra de Deus, a fé de reconhecer que Jesus era Filho de Deus, automaticamente eles os sarou. Automaticamente eles foram sarados pela palavra de Deus, por reconhecer que Jesus era Filho de Deus, e pela sua fé e a busca. Aquele povo vinha de muitos lugares, não só dali, mas eles vinham de muitos lugares. Eram muitas pessoas. Eles vinham em busca de algo. Eles vinham em busca do Filho de Deus, que era o próprio Jesus Cristo. Ali Jesus se tornava a maior igreja a céu aberto. Uma igreja itinerante. Uma igreja que realmente é na presença do nosso próprio Jesus Cristo. Aonde o corpo estava presente, que era o povo que estava necessitado de ouvir a palavra de Deus e esperando por um milagre. E eles receberam. E podemos ver mais adiante que vai dizer: de tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo o mudo falar, o aleijado são, os coxos andar e os cegos a ver, e glorificaram a Deus de Israel. Nós podemos ver que quando eles recebiam o milagre, eles glorificavam, reconhecendo que o Deus de Israel realmente era o Deus que eles deveriam servir, que é o Deus vivo. E quando ele reconhecia, quando eles recebiam o milagre, eles glorificavam. Glória a Deus, ao Senhor Deus das alturas, ao Senhor que criou céus e terra. Fazendo mais ou menos uma interpretação, como eles estariam naquela hora, gritando, glorificando o nome de Deus, por algo que eles tinham recebido. Deus nos ensina que tudo há de dar graça, seja qualquer situação que você está vivendo, porque Deus opera
naquilo que você não pode fazer. E aquele povo sabia que já tinha procurado todas as formas para ser resolvido a sua situação, mas ninguém teria sarado eles. E na presença do Filho de Deus, que é o nosso único advogado, o único intercessor, ele sarou aquele povo. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Jesus, ele pediu compaixão pelo povo, porque o povo já estava 3 dias seguindo a Jesus. Quando ele receber a cura, quando ele receber a palavra de Deus, ele queria cada vez mais ficar perto de Jesus. Ele não queria sair de perto de Jesus. Esqueceram até de comer dos seus afazeres diariamente. Porque quando a gente está perto de alguém que a gente gosta, que faz bem para nós esquecemos até do tempo. E aquele povo tinha esquecido do tempo, mas tinha ganhado algo que ninguém poderia dar para ele. Eles se converteram, eles se curaram, eles alimentaram o seu espírito e sua alma. E Jesus, preocupado com aquele povo, disse que os discípulos deveriam ter compaixão, e ao mesmo tempo ao Pai que tivesse compaixão. E ele vai falar: e seus discípulos disseram-lhes: donde nos virá no deserto tanto pães para saciar a tal multidão? E Jesus, preocupado de despedir aquele povo para que ele pudesse seguir à frente a mais, ele perguntou, os seus discípulos lhe perguntavam: Senhor, como poderemos saciar a fome deste povo num deserto? Aí é a hora que Jesus entra. Jesus entra na hora que ninguém pode fazer nada. É a hora que o Senhor vai e entra nas nossas vidas. Quando eles afirmaram que não tinha como resolver aquele problema, aí Jesus opera. Nesta hora, eles: como vamos fazer? No deserto não tem água, no deserto não tem mercearia, no deserto não tem nada, é só areia e muito sol. Como vamos fazer? Aí Jesus opera. Chega um ponto na tua vida que tu não tem como fazer. Aí tu tem que entregar ao Senhor. Aqueles discípulos entregaram a causa ao Senhor. Como vamos fazer, Senhor? Perguntou a Jesus. E Jesus, aí ele vai fazer acontecer aquilo que o homem não pode. Aquilo que tu não pode, Jesus pode. Nós temos uma história na Bíblia, relatada, falada, escrita, que vai falar sobre a mulher de fluxo de sangue. Aquela mulher, com a fé inabalável, ela já tinha procurado todo mundo, todos os médicos, tudo que te pudesse curar ela, ela procurou e gastou todo o seu dinheiro para se curar, mas não conseguiu. Mas ela tinha uma fé tão grande que disse: só Jesus, se eu tocar nas vestes do Senhor, de Jesus, eu sararei. E aquela mulher soube que Jesus estava passando. E quando ela soube, aquela mulher furou a fila. Aquela mulher foi em direção de Jesus e tocou as vestes de Jesus.
Ela reconheceu que ninguém poderia mais, ela já tinha andado em todo lugar, ninguém poderia curar ela, mas se ela tocasse apenas nas vestes dele, do nosso Senhor Jesus, ela seria curada. E aquela mulher, tocando na veste, recebeu a unção de Deus da cura imediatamente. E Jesus, no meio da multidão, disse para os seus discípulos: quem me tocou? E os seus discípulos: Senhor, quem? Todo mundo te toca, Senhor. Mas esse toque foi diferente. O toque que ela tocou não era um toque normal, era um toque de fé, de muita fé. E ela tirou a sua cura através da sua fé. E Jesus sentiu que saiu a unção de cura para aquela mulher. E aquela mulher disse: Senhor, foi eu. E aquela mulher foi sarada imediatamente. Porque ela reconheceu que ninguém poderia, mas porque ela já tinha andado em todos os lugares. E isso eu te digo, reconheça que só Jesus pode te tirar dessa situação. Não, aí continuando, vai falar. E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e um pouco de peixe. Quando os discípulos falaram, quando Jesus perguntou quantos pães tinha, disse-lhe, Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? Ele pergunta aos seus discípulos: quantos pães tem? O que tu tens? Para que Jesus possa multiplicar. O que tu tens? Para que Jesus possa operar milagre na tua vida. Tem que haver algo. A tua fé tem que ter um pouco. A tua comunhão com Deus, a tua ida para a igreja, a tua busca de um trabalho, a tua parte, você está fazendo? Jesus perguntou: o que tens? Você imagina aqueles homens de Deus, servos do Senhor, discípulos de Deus, estava ali, apóstolo de Deus, estava ali. Ele estava em uma missão. Eles organizavam tudo que chegava de oferta era guardado. Todos os dízimos era passado pelo tesoureiro. Jesus tinha uma organização. Ali era uma igreja do Senhor que se instalava naqueles lugares onde Jesus passava. E ali tinha uma organização, porque Jesus era organizado. Jesus, ele fazia as coisas com grande responsabilidade. E ali tinha guardado alguns alimentos, porque tinha recebido de doações, de ofertas. Jesus, a gente não vê Jesus como um homem pobre, como um mendigo. Não vê. Jesus estava sendo guiado por Deus. E por isso que não lhe faltava nada. Porque as ofertas dadas para Deus eram administradas pelo próprio Senhor. E os seus discípulos administravam junto, cada um com sua função. E quando disseram que tem 7 pães e um pouco de peixe, olha o que Jesus vai dizer. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. Quando ele te manda a nós sentar e aguardar, aí é a hora do milagre. Porque tu já reconheceu que só Ele pode, porque
tu tem algo que ele possa trabalhar em cima daquilo, que ele possa multiplicar. É pouco, mas ele vai multiplicar a tua necessidade. Ele manda o povo se assentar para que possa esperar o milagre acontecer. Amém? E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos e a multidão. Ele deu aos seus discípulos deram a multidão. Imagina que ele dividiu aquele pouco que tinha, botou no cesto de cada um veio até ele foi colocando no cesto, e os seus discípulos levaram até a multidão. E cada vez que a multidão colocava a mão para tirar, ia se multiplicando. É isso que Jesus faz. Multiplicava tanto. Cada vez que você der algo que Deus te deu, como deu para os seus discípulos, dividir a multidão, vai se multiplicar. O que Deus te deu? O que Jesus te deu? Vamos dividir, que vai se multiplicar mais ainda. Não se acaba e vai render muito mais para você. A gente se pergunta: o que o Senhor tem nos dado? Nos deu a palavra, nos deu libertação, nos deu cura, nos deu, Senhor, deu riquezas. O que Ele nos deu para que nós possamos dar ao outro que está necessitado? Para que possa multiplicar tanto na vida das pessoas como nas nossas vidas. A gente lembra agora daquela história da mulher que perdeu o seu esposo, que era servo de Deus. Ela procurou Eliseu. Ela estava endividada. Para pessoas que queriam tomar os seus filhos como escravo. Se ela não pagasse aquela dívida, os seus filhos seriam dados pela dívida. Ela procurando o profeta de Deus, Eliseu, ela contou a Eliseu. E quando ela contou a Eliseu: o que tu tem dentro de casa? Mais uma vez, Jesus pergunta: o que tens? E ela falando que tinha um pouco de azeite. Azeite, você sabe que até nos dias de hoje, ele é bem caro, bem em conta. E Eliseu mandou que aquela mulher pegasse vasilhas nos vizinhos todos, juntasse o máximo que ela pudesse de vasilhas, e ali fechasse a porta e começasse a colocar nas vasilhas. E aquele azeite se multiplicou, que deu para ela pagar a sua dívida e deu para sobreviver, para esperar o tempo da seca passar. Amém? Ali, mais uma vez, Jesus pergunta: o que tu tens para que ele possa multiplicar? O que tu tem feito para que Deus possa multiplicar? Você tem conversado com Ele, com o Senhor? Você tem orado ao nosso Deus? Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem ido à igreja? Você tem ido atrás do trabalho? Você tem ido atrás da sua cura, do seu milagre? E ali deixa também bem claro que o povo doente não vinha sozinho, que o povo que
que conhecia Jesus, que sabia que ele era Jesus, que era o Filho de Deus, trazia as outras pessoas para a presença do Senhor. E assim nós, irmãos, temos que fazer. Levar, trazer as pessoas que estão perdidas até a palavra de Deus, para que possa libertar, para que possa ser liberta por completo. Amém? E ali vamos continuando. E todos comeram e se saciaram, e levantaram os que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ainda sobrou 7 cestos cheios, além de todo mundo comer. E bem mais à frente vai dizer: mas e tomando os 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e os deu aos seus discípulos, e discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram. E levantando os que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ainda sobrou 7. Sobrou 7 cestos cheios. Quer dizer, quanto mais nós damos, ainda ganhamos muito mais. E ora, os que tinha comido era 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Quer dizer, além de 4.000 homens, ainda tinha as mulheres e as crianças que comeram, que era muito mais de 4.000. A palavra é bem clara. Tu imagina no deserto, em 7 peixes, olha, em 7 pães e um pouquinho de peixe, essa multiplicação com mais de 4.000 homens e mais mulheres e crianças. É milagre do nosso Senhor. E, tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Aí ele nosso Senhor se despediu da multidão e foi até a outra cidade de Magdala. Irmão, eu tenho um testemunho de Deus nas nossas vidas. No período, há muitos dias, há muitos meses, há um ano atrás, nós estávamos fazendo uma obra numa residência. E lá cortaram a água. E lá onde nós recebíamos os moradores de rua, para preparar eles para levar a casa de recuperação. Ele passava mais ou menos 1 semana, 2 semanas lá, para preparar toda a documentação, para ler a palavra, para eles entender realmente o que realmente eles queriam. E eles banhavam, comiam naquele lugar, e eu precisaria de água, que foi cortada a água. E a vizinha do lado, que é irmã da igreja, nos ofereceu a usar a água de lá. E imediatamente quando ela ofereceu, eu orei e profetizei, em nome de Jesus, que esta água não seja contada no talão da irmã. E a gente pode ver que Deus, Ele opera quando você faz algo por outras pessoas. Opera por você e opera também na vida de outras pessoas. E quando chegou, aí nós usávamos mais ou menos uns 70 litros de água por dia. E quando chegou, isso foi de 15 dias a 1 mês, utilizando da água da irmã. E quando chegou o talão veio mais baixo do valor do que vinha no passado. Ele baixou o valor, ele não aumentou.
além de ele não cobrar, ele ainda baixou o valor. Isso vai na questão também dos pães, que além de ele dividir o que ele tinha, ainda sobrou para ele, e ela ainda economizou. E eu pude ver também e relatar quando nós começamos a vestir este povo e receber roupa. Começamos a receber sem parar e começamos a doar sem parar. E quanto mais a gente doava, mais o bazar não se acabava. Quando eu fui sair de lá, para mim poder me desfazer daquelas roupas, eu tive que tirar alguns que não prestava mais. Mas quase a gente, quanto mais tirava, mais ficava. Deus opera desta forma. Quanto mais você pensa em fazer a obra, em dar algo para alguém de coração, mais Deus traz até a ti, mais Deus te abençoa. E também no culto de graça que foi feito para as crianças numa vila, nós recebemos muitos brinquedos, e aqueles brinquedos deu para aquelas crianças da vila, deu para o povo da igreja, para as crianças da igreja, deu para o orfanato, e durou mais ou menos um ano esses brinquedos, que todo mundo que chegava na casa, que era criança, nós doava, e as mães que tinham criança. E aqueles brinquedos quase também não se acabavam. É a multiplicação, acontece na cultos de ação de graça, de alimentos, o tanto de culto que nós fizemos na obra, o que foi multiplicado nos presídios. Deus opera, irmão. Deus faz milagre nas nossas vidas. Precisamos dividir aquilo que Deus nos deu. Precisamos fazer algo por alguém que está necessitado. Principalmente os doentes, os coxos, os cegos, mudos, aqueles, porque quem vai operar, quem vai fazer a cura, a libertação, não é nós. Nós só somos o instrumento usado por Deus. E hoje eu te convido a fazer esse encontro com o nosso Jesus, entregando a tua vida e reconhecendo para os homens que Jesus é o Filho de Deus, e que você venha se ajoelhar e pedir que Ele venha multiplicar na tua necessidade. Eu creio e profetizo em nome de Jesus que a multiplicação na tua vida, na tua casa, na tua família chegou, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar presente na tua vida, que o Espírito Santo venha te convencer da verdade, que o Espírito Santo venha entrar no teu templo e te renovar o teu espírito, em nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.